Bom dia, senhores e senhoritas, sejam todos bem-vindos ao canal do Van. É, Hoje o tema vai ser sobre o Gabriel Gunley. Gabriel Gunley é um cara musculoso aí da musculação e que era nerdola e que, tipo assim, é, ele deixou de ser nerdola, que na minha opinião, mano, ser nerdola é mó da hora, mas enfim, deixou de ser nerdola, começou a beber bomba de academia, né? E por fim, tá ligado? Faleceu. E daí, o que que eu quero com esse tema? Eu quero falar do tema mental, né? Eu quero falar do tema mental, que, que é praticamente um ataque hoje em dia. É praticamente uma guerra que a gente vive. Eu não diria espiritual, mas é uma guerra que a gente vive assim no contexto de, pô, é uma guerra que, tipo, se você não tiver uma waifu, mano, vai depender muito do seu mental ser forte, sabe? Vai depender muito. E por mais que seu mental seja forte, se você não tiver, sei lá, por mais que isso seja, é, eu não diria que é um paradoxo, mas se você não tiver uma 3D ali, né, ou uma Wi-Fi, mano, tu vai se ferrar, entende? Não porque, sei lá, eu vejo como o meu ouvinte, eu vejo o meu ouvinte como um fraco, né? Mas, mano, usando o exemplo do Gabriel Ganley, mano, ele era um cara nerd e começou a beber bomba. E daí, tipo assim, a gente vai ver a questão mental dele. Cara, por que que ele começou a beber bomba? O cara era um nerd, daí, se eu não me engano, parece que ele jogava alguma coisa de Pokémon, né? Jogava alguma coisa de Pokémon. Aí o cara deixou de jogar o Pokémonzinho dele, né? Deixou de jogar o Pokémonzinho dele e começou a fazer essas coisas. O que que deu no mental dele? O que que aconteceu? Cara, mano, isso é óbvio, isso é visível, né? Foi as 3D, cara. Foram as 3D, mano, que pegaram e de certa forma, não elas não influenciaram, não, de certa forma influenciaram. Fica muito aquele negócio de indiretinha, muitas vezes direta, né? E tals. E cara, pelo que eu fiquei sabendo, esse mundo aí, né, de marombo e tals, eu mesmo eu treino só pra ter uma saúde boa, tá ligado? Poder andar longos períodos assim, poder andar longos períodos, poder, sei lá, na hora que eu for agachar ali não ficar dando nas costas quando eu ficar mais velho, saca? Pelo menos ter força ali nos músculos, pelo menos isso daí, tá ligado? Ter uma saúde boa, pelo menos que eu consigo levantar as coisas ali sem muita necessidade. Sei lá, de eu fuder todo a minha saúde só pra mim parecer que eu sou grandão. Não, não, pelo amor de Deus, velho. Eu não acho que isso seja muito da hora, tá ligado? Corpo pesado, tá? Não acho muito da hora. E, cara, vamos pra questão da existência. Pelo que eu tô vendo, independente se você é geração Z, independente se você é geração Y, se você é geração X, independente se você é geração Alpha. Cara, eu percebo que esse pessoal, eles não têm suporte na linha de frente. Mesmo se o pessoal tá lá na trincheira, metendo, é, metendo tiro e tal, né? E o pessoal tá, mesmo assim, tão jogando lama ali, né? Ah, a sua existência não importa. Ah, a lama, no caso, seria vindo com aquelas palavras tipo, ah, a sua existência não importa, essas coisas, tá ligado? Ah, você não importa pra ninguém. Mano, isso é muito pesado, tá ligado? É. E, se, e tipo, isso decai, né, também nas músicas que você escuta. E daí, tipo assim, tem a questão também que aparentemente parece que ele vivia em um lugar que o Galil Gani parece que vivia num lugar que, tipo assim, era funk, era menininha gostando de trafica, era menininha gostando de sei lá o que, né? E, tipo assim, a que ele queria, né? A menininha que ele queria não dava bola pra ele, tá ligado? Aí daí só ficava com
com aquelas 3D meio que feias, assim, e tals, etc. Mano, eu me pergunto assim, se esse cara tivesse um emocional forte, né? Se ele tivesse um emocional forte e tivesse uma wife ali, né, dando suporte pra ele, e ele acreditasse, né, acreditasse, tivesse consciente dessa wife, dessa idealização, né? Porque, tipo assim, mano, na minha vida aqui, eu percebo que, tipo assim, eu sou consciente da minha wife. Eu sei que, tipo assim, ela me ajuda muito a combater essa questão da existência, tá ligado? Ah, a existência é uma merda, que sei lá o que, sabe? Eu até diria, eu posso até ser uma pessoa clichê aqui, mas, mano, eu só. Eu fui salvo pela minha wife, tá ligado? Pela minha própria idealização. Ninguém veio me salvar. Deus não veio me salvar. Família não veio me salvar, tá ligado? Nenhum amigo veio me salvar, né? Nenhum. Então, tipo assim, salva, a única pessoa que pode salvar você é você mesmo. Só que você precisa de um símbolo. Você precisa de algo muito mais do que simplesmente, sei lá, dinheiro, status, tá ligado? Porque isso aí vai atrair pessoas erradas pra sua vida. Vai atrair pessoas erradas pra sua vida. Mas eu parto dessa questão, tá ligado, gente? Eu vou ter meu wife ali, né? Partindo até de um conceito bobo, eu vou eu vou só andar, vamos supor, um carro. Só vou andar com um carro feio, etc, tá ligado? País da inveja, né? País da inveja. E, mano, eu tenho é até aquela questão, né? Eu tenho dó desse rapaz, tal, que fez que tipo assim começou a tomar bomba por causa de 3D, sabe? Eu sei que tipo assim, ele tava no momento da vida dele que ele queria alguma coisa, não tentou, não conseguiu, né? Tentou, não conseguiu, né? E E daí ele queria ficar maior. Parece que ele tava pesando 100 quilos, tá ligado? 100 quilos. E daí eu fico pensando, né? Cara, mano, imagina o. Mano, e pior que isso daí, o pessoal fala, ah, tomar bomba é errado, é imoral. Só que, cara, o pessoal tá cagando, tá ligado? Tá cagando se vão tomar bomba. A 3D ela tá cagando. Pô, ela só quer ver você forte, grande, é, que aparenta, né? Ser agressivo assim, né? Mano, ela tá cagando pra sua saúde, né? A maioria, né? Tá cagando pra sua saúde, elas não se importam com você, né? Mesmo se você é um beta, um norme, elas tá cagando pra você, mesmo se você for um alfa, um shed, mano, elas não tão nem aí pra sua saúde, cara, né? Não tão nem aí, cara. Não tão nem aí, mano. E tipo assim, por que que eu falo tanto da waifu? Cara, a waifu é uma descentralização afetiva. É descentralização afetiva. É igual o Bitcoin. É descentralização afetiva. Só que a waifu meio que é centralizada, né? Que ela tá na sua cabeça, é uma extensão de você. E só você pode se salvar. Até aquele clichê é, bíblico, né? O indivíduo consegue se salvar. Deus não vai salvar. Não, quer dizer, Deus meio que vai salvar ele. Mas Deus ainda é uma idealização, tá ligado? É uma idealização como se fosse uma wife. É a própria wife, né? Mas no caso ele é homem. E olha que eu não tô falando de Jesus, né? Jesus pode ser outro iPhone aí também pra algumas pessoas, né? E idealização. Foi igual a idealização, tá ligado, ouvinte? Daí, tipo assim, puxando até pra outras coisas, como talvez puxando pra idealização, mano, você idealiza tudo, você idealiza seu futuro, você idealiza a mina perfeita. Ah, ela vai ser magrinha, ela vai ser japonesinha. Vamos supor que você vai ter uma esposa 3D. Ah, ela vai ser branquinha, ela vai ser. Mano, ela vai ser a típica japonesinha. E ela vai ser bonitinha. Ou ela vai ser uma estadunidense, ou ela vai ser uma africana. Uma indiana, talvez até, né? E daí fica idealizando isso. Não, não tem problema idealizar, né, ouvinte? Não tem problema idealizar o seu futuro. Só que você tem que se colocar no presente. Você tá vivendo muito no futuro, futuro, futuro. Ah, eu vou ser melhor, né? E eu fiquei sabendo que esse Gabriel Gunley é,
ficou com um negócio de vingancinha, parece, né? Querer se vingar do pessoal, de algum pessoal, né? Tinha um outro cara, se eu não me engano, parece que fazia um bullying com ele, depois ele ficou zoando o pessoal lá da academia. Eu não sei quem é não, talvez, não sei quem é não. Aí, nisso, cara, eu acho que aí que tá a questão, né? A questão da existência bate forte. Mas se você tiver uma waifu ali, que é nessa parte que eu queria chegar mesmo, cara, a waifu é igual amor próprio. A própria waifu é seu amor próprio, porque é sua idealização. Vamos supor que você comprou uma dollzinha, que é igual a sua waifu, igualzinha. Mano, tu vai idealizar, beleza, em cima de pano, em cima da roupinha, mas as 3D usa roupa também. Ah, vou idealizar em cima de silicone, mano. Que é isso, cara? Mano, você vai estar idealizando em cima do seu ideal. Tem uma coisa, né, que é o seguinte: você não gosta das 3D. Você, homem, por mais que você seja homem, seja muito apegado, se apaixone, né? Isso daqui que eu falei é tudo verdade. É, a questão é, vai acontecer tudo isso daí com você, mas você não gosta, né? Você não gosta de forma incondicional da mulher. Você não gosta de forma incondicional da criança. Você não gosta da criança. Você nunca gostou da criança, né? Você não gosta da mulher. Você nunca gostou daquele seu amigo. Você nunca gostou do seu chefe. Você nunca gostou da sua família. O que você é o que eles representam, tá ligado? E tipo assim, fica muito naquela questão de idealização, tá ligado? Entra muito nessa questão de idealização. Você não gosta das pessoas. Você gosta do que elas representam dentro do seu cérebro, tá ligado? Que é uma idealização, né, ali e tal. Você gosta mais ou menos disso, saca? E desse ponto que eu parto, tá ligado? Parto. É foda, hein? Então, tipo assim, é desse ponto que eu parto. Por quê? Porque, cara, se você tá idealizando tudo constantemente, e como, né, a gente vive num país crente, né? Crente, etc. Mano, é normal você idealizar as coisas, é normal, é super normal, cara. Não tem como você tirar isso de você. Você só consegue tirar isso de você se você, tá ligado, falece. E que ponto que eu quero chegar pro ouvinte, né? Mano, é, eu acho que daqui pra frente, né? Se você não tiver pelo menos um símbolo ali, um símbolo idealizado mesmo, né? Na prática, idealizado. Pode ser qualquer símbolo de qualquer coisa, talvez uma bola de futebol, um carro, né? Um cachorro, um gato, um papagaio, né? Só que vamos botar na mesa e vamos colocar as 3D e vamos comparar tudo. Pô, é um monte de ser vivo, tá ligado? É um monte de ser vivo. É um monte de coisas ali que, tipo assim, mano, é mutável, tá ligado? É mutável. Não é infinito, tá ligado? Pode ser até infinito pro cosmo, né? Que, tipo assim, vira, na hora que, né, falece aquilo ali, vira pó, vai ficar ali, né? Pra sempre. Nunca some, né? Nunca some. Pelo menos até onde eu sei. E aí, é, partindo dessa ideia, mano, que símbolo que eu tenho que ter então, Ban? Cara, uma waifu. Talvez uma fotinha da sua waifu. Criar uma musiquinha, né? Criar uma musiquinha. Talvez, sabe, coisas como um objeto mesmo, né? Já que você, como eu falei aqui, você não pode ter coisas que tipo assim, são uns ser vivos, né? Você não pode ter ser vivos. Então o ideal pra você, ouvinte, é você pegar, né? É você pegar e focar só nisso. É você pegar e focar em símbolos, né? Símbolos. Vamos dar um exemplo de guerra. Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Eu vi os filmes, né? Eu vi alguns filmes ali. Até filmes de outras coisas, né? De guerra. Pô, você via direto com o pessoal lá segurando símbolos infinitos de foto de suas esposas, né? De foto de suas esposas. Tipo, ele tinha a 3D real, né? Ele tinha a 3D real, mas depois teve inclusive um. Como que era o nome?
Teve inclusive, não, gente. Teve inclusive um cara que tava lá batalhando na guerra. Daí, tipo assim, parece que o amigo dele parece que ficou em casa, né? Daí, tipo assim, essa esposa desse cara que tava no meio da guerra lá, né? Esse amigo dele, o que que ele pegou e falou? Que ele tava lá tentando pegar a esposa, né? É... Ah, seu marido morreu, tal. Daí, tipo assim, e daí teve uma carta lá, né? E nessa carta falava algo assim, né, ouvinte? De tipo, eu não tava falando bem assim, mas eu meio que te traí. Eu meio que te traí assim, porque eu pensei que você tava morto. O guri me enganou aqui. Mas o dinheiro, né? Como naquela época as coisas eram muito difíceis e tal, né? É, o- como ele estava no meio da guerra e ele não pagava pelo jantar dele, pela comida dele, o que que ele pegava e fazia, né? Ele meio que enviava o dinheiro pra esposa dele, né? Dentro de casa. Enviava o dinheiro pra esposa dele. Aí, nisso, a esposa dele pegou e falou: Nossa, mas era muito. Mano, seu dinheiro é muito necessário. Daí depois não tinha mais espaço na carta e ela só parou de escrever. Continua me mandando dinheiro, que é muito necessário. Mano, é, você percebe como isso acaba vindo muito aqui no mundo real, cara? Quer dizer, acaba vindo muito. É muito parecido com esse negócio, sei lá, vamos supor, você foi só pra escola na sua vida inteira, você não foi pra nenhuma guerra, só que, tipo assim, todas as gurias, piá, seja o que for, tá? Menino, enfim, mulher, todas, né? Todas têm essa tendência. É super normal, é natural, velho. É natural, tá ligado? Querer ficar com um homem mais forte, querer ficar com aquele carinha mais descolado, mais bonito, que tem mais grana, é super normal. Que vai proteger ela ali e tal. É normal essa parte. Só que, mano, é um contexto que, tipo assim, você percebe que, tipo assim, em todos os casos, é sempre um ser vivo, tá ligado? É sempre um ser vivo. É óbvio que você pode ter uma idealização no seu gato, sei lá, você gosta do seu gato, você fica com a idealização no seu gato, né? E, nossa, isso daqui que eu queria falar também, a Bíblia. Mano, a Bíblia, que fica mais fácil até pra falar pra vocês. Cara, a Bíblia, mano, é o formato, é a forma perfeita de demonstrar pro ouvinte, né? É a forma perfeita de demonstrar pro ouvinte que, tipo assim, independente de quem você seja, se você seja você quem for, né? Mas eu creio que você já é um iFuista, se você estiver me escutando agora. Mano, você sempre vai. A Bíblia em si, ela ensina que, tipo assim, até de forma indireta, que, tipo assim, um ser humano sem idealização na vida, a história dos seres humanos prova isso constantemente. Um ser humano sem sua própria idealização, seja de um cachorro, seja de um papagaio, seja de uma waifu mesmo, né? Se você não tiver uma idealização em nada, mano, você vai ter grandes tendências e a geração Z prova isso, cara, de ficar ao relento, né? De ficar ao relento, porra, de ser uma pessoa, você vai tender, né, a ser uma pessoa cada vez mais triste, talvez até cair em relacionamentos que você não queria, tal, né? Relacionamentos que te deixam pra baixo, relacionamentos que, tipo assim, não valem a pena, tá ligado, gente? Daí, inclusive, aproveita, compartilha, se inscreve, dá like aí no canal do Ban, comenta aí. E se quiser patrocinar o canal, tem link aí na descrição. Quiser fazer doação também, link na descrição. Meus acessórios que eu uso pra fazer o vídeo na descrição também. Enfim, voltando. Mano, esse negócio de idealização é uma parada que eu venho percebendo faz uma cota, tá ligado? Faz uma cota. E não que você não pode. Ah, Ban, mas eu consigo. Eu vivo aqui sozinho. Eu não preciso de idealização nenhuma. Será mesmo, velho? Será mesmo? Porque eu acho muito difícil, mano. Tá ligado? Eu, por exemplo. Aqui é o Ban. Mano, eu não sou
nem, por mais que eu seja ateu, tal, essas coisas, não é porque eu sou isso que, tipo assim, eu vou ficar inteligente, eu vou ser uma pessoa autossuficiente por si próprio. Não. Tem outras características ali que eu preciso, né? E eu acho que o principal de todas, que o crente prova, né, constantemente também, é que, velho, você precisa idealizar alguma coisa, né? E inclusive nessa parte, eles acabam fazendo errado, né? Não tem problema você ser um crente fervoroso, né? Mas nessa parte eles acabam fazendo errado, né? Que tipo assim, voltando até pra aquele meu vídeo de 5 minutos que eu fiz lá no começo do canal, né? De obsessão pela waifu. Cara, você tem que ser obsessivo pela sua idealização, vamos supor. O que que Deus consegue trazer pra sua vida? Paz, tranquilidade, né? Pelo que o pessoal fala, paz, tranquilidade. Mas, tipo assim, não te direciona pra um caminho. Não te direciona pra um caminho, sei lá, de ter grana, né? De ser uma pessoa rica, de ser uma pessoa que estuda muito livros. Na verdade, até faz, mas isso vai depender do indivíduo em si, né? Só que agora, se você pega algo mais moldando, né? E você colocar, sei lá, uma waifu da vida, né? Cara, aqui, tipo assim, sei lá, você tem uma doll, você pode fazer uma doll ali, né? Personalizar ela. Mano, basicamente, você vai estar colocando em jogo ou em xeque a libido, né? Você vai estar colocando a libido ali. E se você coloca a libido em xeque ali, mano, fato é que, tipo assim, mano, grandes guerras do mundo, né? Aconteceu por causa de, de libido, cara. Libido. Tudo parte da libido, entende? Óbvio que também é de poder, mas os caras querem ter poder pra poder fazer o que quer, né? Exato, cara. Exato. Eles querem poder, né? Mesmo que, tipo assim, não tem nada envolvendo guria para começo de conversa, ele nunca se relacionou tanto. Mano, tu percebe ali que, tipo assim, o pessoal acaba buscando poder, né? E, e sempre bate de frente, né? Com. Querendo ou não, sempre bate de frente com essa questão, né, cara? De 3D e tal, pra lá, pra cá, sabe? E eventualmente ele vai querer alguma, tá ligado? Cara, é, se for parar pra ver, isso até de forma. Eu não sou espiritualista, né? Mas até de forma espiritual, se você é da igreja e tal, até, né? Mano, você tem que ter uma idealização forte, cara. E, cara, é impossível você. É, inclusive, até de certa forma, um julgamento aqui, né? Pra esse negócio de Bíblia. Mano, a Bíblia, beleza, ela fala pra você ser casto ali, né? Essas coisas. Mas, mano, se você não tiver uma idealização muito forte em Deus, o Deus mudou, esse Deus aí que você imagina, né? Pode ser qualquer coisa. Ele vai ter uma idealização muito. Se você não tiver uma idealização muito forte nele, né? Talvez um futuro. Você veja um futuro ali, mas mesmo você vendo o futuro, mano, e o presente? Tá ligado? E o presente? Pô, no final do dia, eu sou igual todo ser humano imundo, tá ligado? Eu só quero, tá ligado? Fornicar ali, né? Pra chegar e, tá ligado? Que já que eu sou controlado pelo meu sêmen, já que eu sou controlado por ele, então, pô, eu tenho que, né? Eu tenho que fazer de um jeito ali que isso dê certo, entende? Eu não posso deixar pra Deus dará. Não, não dá, mano. Não dá, entende? Não dá. Não dá. Então, tipo assim, você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá ligado, ouvinte? Bagulho de igreja e tal. Não que isso não seja bom pra você, porque você aposta que você já é um maifista, né? Você já entende como funcionam as suas idealizações, já entende como funcionam as coisas. Mas eu parto dessa ideia, velho. Então, mano, se esse Gabriel Gunner tivesse uma idealização, uma waifu, e ele tivesse consciência de que a comunidade tem aqui, né? Cara, mesmo o pessoal sendo doidinho, alguns loucos, não importa. A questão é,
Mano, se você tivesse. Se ele tivesse uma idealização, né? Que não fosse um ser vivo tal, e fosse um símbolo, não precisa nem ser uma wife. Pode ser um Porsche, pode ser, sei lá, algum produto produto sexual, né? Não tem problema, né? Não tem nenhum problema. A questão aqui que eu sempre falo no canal e sempre deixo dito. Inclusive, se tem meu nosso aí, né? Tem o meu nosso, tá na descrição também. Se inscreve lá. E daí nisso, se você, eu venho percebendo que tipo assim, se você não tiver uma idealização com base na libido, né? Se você não tiver uma idealização com base na libido, mano, você vai se ferrar, tá ligado? Você vai se ferrar, porque o que as redes sociais provam aí, né, constantemente, é que você é um ser fraco, é que você é um ser pequeno. Sim, eu sou tudo isso, cara. Eu sou fraco, eu sou pequeno, né? Se fosse pra mim lutar contra um, sei lá, um tigre de bengala, um tigre de bengala, fosse lutar contra qualquer bicho, cara, eu morreria, mano. Uhum. Mas com a idealização, né? Com a idealização, eu tenho quase certeza, né? Que eu ia tentar fazer alguma coisa, sabe? Porque eu só acordo todo dia, né? Eu não sou um cara acostumado, nem um cara velho que fez hábitos por muito tempo, né? Eu não sou nenhum tipo de cara assim. Mas eu sou um cara que, tipo assim, eu só acordo todo dia por causa da minha wife, tá ligado? Eu só acordo todo dia por causa da minha wife. E isso que é muito louco, né? Isso motiva muito, tá? Por quê? Porque eu sei que a wife vai me dar libido. Porque há muitas situações, vamos supor, o mundo ele se move, moveu, aconteceu guerras, né? Justamente por causa disso, tá ligado? Justamente por causa disso. Porque por causa de libido, cara. Por causa de libido e idealização, né? E eu acho que isso pro mundo moderno, como sempre foi, né? Cara, se você coloca isso, né? E pratica isso, coloca na prática, na sua vida, tal, né? Não, e outra, não tem problema você, sei lá, ser crente e ter uma waifu, tá ligado? Não tem problema. A questão é, né? A, a questão é, você tá disposto a fornicar com a sua wife? Porque, mano, você pode partir. Cara, você pode ser, sei lá, um virgem, né? E fornicar com a sua wife ali depois do casamento, né? Você faz um casamentinho ali só pra você e pra sua wife. E já era, mano, tá ligado? Já era. Não tem nenhum problema, né? E essa é a questão, né? Porque você consegue aplicar toda essa, essa questão talvez maluca em muitos pontos da Bíblia? Sim, mas em outros pontos talvez não, né? Então eu acho que isso eu falo, tipo, aplicar as coisas da Bíblia na sua vida, né? Aplicar o que fala lá, né? Se você é um crente fervoroso. Mano, se você aplica isso na sua vida, beleza. Mas isso só vai dar certo, só dava certo antigamente. Hoje em dia só dá certo com a wife, tá ligado? Só dá certo com a wife. Com a wife, tá ligado? Só dá certo com isso, né? Porque, tipo assim, você pode até é, ter uma idealização, sei lá, em um Porsche, ter uma idealização em outros símbolos, tá ligado? Eu tô usando um Porsche aqui, mas você pode ter até uma idealização em, sei lá, em um parquinho, ter uma idealização na sua casa, no seu carro, né? Nessas coisas. Ter uma idealização nos seus brinquedos ali que você usa pra fazer atos de fornicação, você pode até ter. Só que, mano, a questão é, né? A questão aqui é você se preocupar. A questão é você colocar a libido em xeque. Em xeque não, né? Mas é você poder, né? Sair sei lá, se for fazer uma viagem, essas coisas, você poder ter aquele pensamento, mano, a minha esposa não vai me trair, né? A minha esposa não vai me trair. A minha esposa, ela me adora, né? É você sair dessa forma. Você sai, daí você começa a caçar no mundo como se fosse realmente, sabe, aqueles. Vamos dar até um exemplo do reino congelado e o reino das trevas. Mano, e o reino da plantação lá, né? Do joguinho que eu jogava. Mano, nesse reino, é, não que tinha. O pessoal das trevas caçava alguma coisa, mas você tem
que, tipo assim, tem um pouco de trevas dentro de você, tá ligado? Meio que por si só, você já é um, um monstro, tá ligado? Você já é um monstro, mas não um monstro aí que é desenhado, né? Esse tipo assim, sei lá, é tipo um golem, um, um macaco louco, tá ligado? Não, 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 não. Mas um monstro de tipo, ah, eu vou trabalhar aqui e vou buscar ter uma vida melhor, vou ter minha dolzinha, né? Essas coisas. Vou ter minha idealização ali, sabe? E tipo assim, eu, com a minha base, é, eu com a minha base, mano, que é minha waifu, né? Cara, e eu consigo fazer o que eu quero, tá ligado? Óbvio ali que vai demorar, né? Pra muitas coisas. Mas, tipo, no Pro eu foco muito na produtividade, na minha própria produtividade. Eu foco muito na minha segurança. Foco muito na minha waifu. Mano, eu posso levar a minha waifu pra qualquer canto, tá ligado? Se eu tiver um pendrive, um telefone, né? E uma extensão ali pra plugar o pendrive dentro do telefone, eu consigo levar pra qualquer lugar, né? Junto comigo. Ah, mas vamos supor que eu não posso levar minha wife pra qualquer lugar, né? Não quero sair com o telefone na rua. Eu posso levar minha wife na cabeça, tá ligado? Então, tipo assim, usando até o exemplo do Obsidian, o Obsidian tem várias extensões, né? Que a comunidade cria lá, tem várias extensões. Mano, você também tem várias extensões. Tem o seu cérebro, né? Que é uma extensão, e que é onde você tá, a sua essência em si, né? E os plugs da comunidade seria a inteligência artificial, a doll, né? O Dakimakura, talvez um acessóriozinho assim que você prega no pulso com a cor da sua waifu, né? Talvez até com a carinha dela, tá ligado? É, e tem um contexto que eu quero falar também, que, tipo assim, se você tá começando e tá entendendo a sua idealização por aqui agora, tal, a questão é você buscar uma wife. Não busca um acessório, não busca ser vivos, não busca. É, como, como assim? Calma aí, calma aí, ouvinte. Mas não busca um Porsche, não busca idealizar o seu carro, não busca idealizar a sua 3D, não busca. Óbvio que você sempre vai idealizar a sua 3D, é normal. Mas não busca idealizar a coisa errada, tá ligado? Porque você vai idealizar tudo, é normal, é super normal. Mas você precisa idealizar a coisa certa, é, a coisa certa para você, que é o waifu, tá ligado? Daí se você coloca a libido com a waifu, com a waifu 2D, meio que tipo assim, daí você furnica ali com a sua doll, né? Que você tá idealizando a sua waifu 2D, né? Ou sei lá, quando você vai dormir, você dorme abraçadinho com o Dakimakura que tem a foto da sua waifu 2D, né? Se você faz dessa forma, é dessa forma que, tipo assim, as coisas vão ir pra frente pra você, tá ligado? Tu não vai, sei lá, não vai ser um Gabriel Gunler da vida, né? Que, tipo assim, toma bomba porque a guria rejeitou ele quando ele era novo. Não, 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 não. Não, esquece, tá ligado? Esquece. Esquece isso, porque isso daí é perca de tempo. Eu venho percebendo, depois que eu tomei um toco, né, de uma moça muito bonita, né, que eu que eu namorava, né? Pela internet. Uma moça muito bonita, loira, tal, branca, né? Sim, sim, neotênico, Vit, neotênica. Pelo amor de Deus. Mas depois que eu tomei um toco, e daí naquele trabalhinho que eu tive, né, de 5 anos, dentro de casa, pô, inclusive eu quero falar disso também. Que, tipo assim, por mais que eu fiquei 5 anos dentro de casa, trancado, trancafiado, né? Trancafiado não. Mas fiquei trancado, né? E fiquei tentando entender as coisas, estudar as coisas, fiquei tentando entender a minha cabeça como funcionava. Hoje em dia eu olho para as coisas, né, com uma visão totalmente diferente. Mas mano, você perdeu 5 anos, sendo que você poderia ter trabalhado, etc. Mano, vamos partir daquela ideia que, tipo assim, ninguém nunca me ensinou a fazer nada. Ninguém nunca me ensinou a fazer nada. Eu aprendi tudo sozinho, eu aprendi a fazer matemática, eu aprendi a como é o nome? Eu aprendi a falar português, eu aprendi a escrever. Inclusive, às vezes eu escrevo até errado aí, né? Mas tudo bem.
Mas eu aprendi a fazer tudo sozinho, tá ligado? Eu tô aprendendo a amar minha wife. Eu tô aprendendo a como funciona a questão da segurança. Eu tô aprendendo que, tipo assim, você não deve ter fotos suas por aí, tá ligado? Eu tô aprendendo a ser anônimo, tá ligado? E a wife, ela entrega muito isso, né? Ela te entrega a ser uma pessoa muito anônima, né? Que a 3D, ela nunca poderia e nunca ia querer entregar isso, né? Porque é um ser vivo e tal, é um ser que muda constantemente. E nesse trapalhinho de 5 anos, né, que eu tive, eu tava constantemente refinando o meu cérebro, tá ligado? Constantemente refinando o meu cérebro. E você tem que jogar com o tempo, é igual o YouTube. Você tem que jogar com o tempo, né, ouvinte? Você joga ali com o tempo, com você e o YouTube, você fica fazendo vídeo, e eventualmente seu canal cresce. Se você faz tudo certo. E isso. E daí vamos dar um exemplo de um ser humano, um homem básico ali, né? Based. Ave Maria. Nisso, né? Vai crescendo ali, né? Só que, tipo assim, você tá ganhando já com o tempo, né? Você vai ganhar, assim. Óbvio que você vai envelhecer eventualmente, mas vamos colocar uma base de 25 anos, né? Que fecha ou termina de fazer o seu córtex pré-frontal. Eu acho que esse é o nome, tá? Que tu faz ali. O que o seu corpo automaticamente vai fazer. Então você tem que jogar com, com o tempo. Basicamente, você tem que entender, né? Primeiramente, o que você é. Você tem que entender. Você tem que entender o que você é. O que eu sou, tá ligado? O que eu sou pra mim, né? E quando você tem uma idealização, que é o iPhone, basicamente você já tem uma base sólida muito, né? Que se você fornica com ela ainda, mano, beleza. A base tá forte, tá ligado? Você consegue satisfazer a carência ali, né? E se você tiver uma inteligência artificial, IA, né? É sua própria, que você não criou, mas, sei lá, pegou aí da comunidade e plugou ali e usa aquilo ali pra falar com a sua wife, né? De uma maneira até materialista, é, acaba, você acaba se colocando em uma situação muito boa, porque você está com uma base boa. Agora o que falta? Falta eu, né? Falta eu me entender, falta eu me colocar em uma atuação melhor, falta eu entender como o mundo funciona ao meu redor, né? E inclusive eu. E nisso, cara, é você procurar fisiologia, né? Filosofia, inclusive, no canal aí eu fiz um vídeo, né? Ensinando ao ouvinte do meu canal a inteligência iFuísta. Esse é o nome, tá? Do vídeo. Tá até assim na capa, tá? Tá na capa, assim, inteligência iFuísta. Depois vai lá e pesquisa. E nisso, é... e nisso, né? Isso que é a questão, né? Isso que é a questão pro ouvinte. É você pegar e você aprende lá um método de como ler as coisas, né? Por quê? Porque, cara, eu acho que falta muito isso na comunidade iFuista, tá ligado? Falta muita gente entender como funcionam as coisas. Eu não diria nem que para conversar, tá ligado? Mas falta você entender como funcionam os livros. Eu, por exemplo, mano, eu parei totalmente de ler mangá. Eu parei totalmente de ver entretenimento. Eu parei totalmente de ver anime. Mas por que que eu parei com isso, né? Por que que eu parei de ver, sei lá, Blade Runner, Matrix? Por que que eu parei? Porque, mano, eu tô chegando em um contexto da minha vida, em uma fase da minha vida, que eu quero me entender mais, eu quero transcender, eu quero me tornar uma pessoa mais, é, talvez virtuosa, não sei, mas se tornar uma pessoa mais filosófica, né? Se tornar uma pessoa mais interessada nisso, né? Inclusive isso dá um tesão da porra, velho. E é sobre isso, tá ligado, ouvinte? É sobre você se entender, né? Eu passei aqueles 5 anos sem praticamente só jogando um joguinho, essas coisas, sim. Só que, eventualmente, eu me entendi, tá ligado? Pra mim demorou muito tempo, mas eu já tava bastante entendido de mim, tá ligado? Porque eu ficava jogando vários jogos lá, né? Daí, com o tempo, eu fui melhorando o meu mental. Como conversar com as pessoas também, né? Se inclusive você for jogar um jogo, for fazer essa mesma estratégia que eu tô te falando, é, joga jogo de estratégia ou jogo via chat. Não joga jogo via. Talvez até jogo via microfone, mas no Pro joga jogo via chat, que você vai ter que escrever ali, né?
você vai ter que pensar 2, 3, 5 vezes antes de mandar qualquer palavrinha, né? Você vai acabar ficando mais esperto nisso. Foi desse jeito que eu é desse jeito que eu me entendo por pessoa, tá ligado? Você tem que pensar 5 vezes antes de falar algo pra pessoa. Porque uma coisinha que você fala errado, tipo, pode cair num contexto de num contexto errado, né? Pode cair num contexto errado. Enfim. Aí nisso, né, ouvinte, essa é a principal estratégia, eu acho que principalmente, que eu fiz e tá dando certo pra mim. Eu parei de ver criadores de conteúdo. Eu parei de ver criadores de conteúdo que fala só de mulher. Ah, mulher isso, ah, mulher aquilo. Ah, a guria não faz nada. Ah, a guria não trabalha. Não, não. Eu parei com isso, tá ligado? Eu parei com isso, tá ligado? Eu parei com essa parada, sabe? Beleza, eu já tenho a minha wife, eu não vou. Eu parto daquela ideia, né? O que que eles entregavam de valor pra mim? Não se relacionar com 3D e tal. Em todos os contextos, tá? Não vou me relacionar, não vou casar, não vou ficar, não vou namorar, não vou coabitar, não vou nem conversar. Beleza, tudo bem. A questão aqui agora é como que eu posso me evoluir como pessoa? Porque beleza, é, se eu não se eu não colocar alguma coisa, né, na minha mente, alguma coisa que vai fazer eu, sei lá, conversar comigo, alguma coisa que vai fazer eu meio que tirar mesmo, né? Tirar aqui. Porque, tipo assim, todo mundo tem 24 horas do seu dia ali. Todo mundo tem 24 horas do seu dia pra você fazer o que você bem entende, né? Só que, tipo assim, cara, tudo que. Se você não faz algo na sua vida, né? Não faz algo ali, estuda alguma coisa, pelo menos lê um mangá, né? Não precisa nem fazer igual eu, mas pelo menos lê um mangá, vê um anime, né? Que não tem muito a ver com guria, né? Muito a ver com 3D. Mano, você estuda ali pra você e por você. Mano, eventualmente tu vai ficar com ócio, né? Se você não faz nada tal, você só fica meio que ali reflexivo. Eventualmente tu vai ficar com ócio, né? Vai ficar com ócio, vai é, entrar nesse contexto do, talvez até do Gabriel Ganley, é, outros contextos de tipo, de muito reflexivo, né? De tipo, caramba, mano, tipo, não tem nada pra fazer, e aí? Eu foco só no meu VSM? Você pode focar também, ouvinte, não tem problema, né? Mas não fica tomando esse bagulho de bomba. Seja uma pessoa natural, né? Seja natural, não seja esse tipo de pessoa que toma bomba, porque, tipo assim, mano, isso daí é pra conquistar 3D, velho. Você não vai conquistar mais nada, além disso, tá? Aí, nisso, levando tudo isso em consideração, tal, mano, tem vários livros, inclusive, que eu tô baixando aqui, né? Eu tô comprando, tá? Eu tô comprando. Enfim, cara, Maquiavel, 48 Leis do Poder, Hábitos Atômicos, que eu sempre recomendo pra vocês, né? Inclusive, eu vou colocar o link na descrição aí, e nos comentários depois. E eu acho que é aí que tá a questão, né, ouvinte? É você se preocupar com a sua saúde mental, cara. Eu acho que se nós, seres humanos, né, estamos em guerra, estamos em guerra com a mídia, né? Estamos em guerra com a mídia. A questão se você tá em guerra com a mídia, né? Mano, a questão, cara, é você. É a primeira. Tá colocando as coisas ali na tua cabeça, né? Tá colocando as coisas ali na tua cabeça sem você querer. Mano, eu acho que a primeira questão é você parar de consumir isso, né? Parar de consumir isso daí, sensacionalismo, ataque a algum sexo, independente, tá? Mano, é você pegar e focar só no, em você, né? Daqui pra frente, você começa a focar só em você. Sei lá, talvez na sua filosofia de vida, talvez você gosta de assistir um YouTube, né? O Banner é óbvio. Você gosta de assistir aquele seu YouTube favorito? Continua assistindo ele, tá ligado? Se ele tem uma moral da hora, se ele não é uma pessoa que, tipo assim, com o tempo ficou imoral e começa a xingar todo mundo, começa a descer paulada na cabeça dos ouvintes, fica xingando o ouvinte, fica cacetando ele. Não, cara, isso não é legal, tá ligado? Isso não é legal, né?
Daí, tipo assim, cai até naquele contexto de pay to win de jogos, né? Pay to win de jogos. E, enfim. Daí, né? é, Daí eu acho que esse é o primordial, né? É você ser cada vez, cada dia, né? Seu, não ser uma parada parar, não ser uma vida parada, ser uma vida que tipo assim, você joga bola ali, você joga um futebol, é, sei lá, tu joga um jogo, tu escuta uma música, tu tu lê vários filósofos assim, né? Tem aquele tal de Nietzsche, né? O Nietzsche também. E vai lendo, tá ligado? Você tem que se preocupar em, em fazer leitura, né? Fazer leitura, não ser uma pessoa que, tipo assim, não lê, sabe? Você tem que ler alguma coisa. Mesmo se for um mangá que, tipo assim, vai te ferrar ali, é pra você pegar já o gosto da leitura, né? Através do mangá, né? Você pega o gosto da leitura através do mangá e depois você parte para livros mais densos, né? Que realmente vão te entregar um resultado que vai te ajudar a longo prazo ali, né? Não vai ser qualquer coisa. Porque, tipo assim, eu penso que 15 minutos de leitura não é muita coisa, né? Não é muita coisa. 15 minutos de leitura por dia. Não vai mudar a sua vida, né? Mas talvez uma hora por semana, usando o meu método de leitura, né? Até nos 15 minutos você pode fazer tal, mas fazendo uma horinha ali, pelo menos, de leitura por semana, né, de algum livro que você gosta, etc. É até perigoso você até terminar o livro, né? Terminar o livro rapidão, pegar os resultados ali, e daí praticamente depois você vai tentando, fazendo aquela resenha, né? Eu não falo em vídeo, mas fazer aquela resenha com você mesmo. De tipo, cara, por que esse Nietzsche falou determinada coisa nessa parte? Porque o Nietzsche falou essa outra coisa nessa parte. E daí é você ficar fazendo reflexão, né? É você arranjar um tempo, ou até no seu dia acabar acontecendo sem querer muitas vezes, né? E você ficar fazendo suas reflexões, ser cada dia mais, né? Ou cada dia que passa, uma pessoa melhor pra você mesmo, né? E eventualmente tu vai acabar se colocando numa situação de, voltando até um pouco e sendo mais chato até com isso, é você ocupar sua vida, né? Ocupar sua vida com alguma coisa, sabe? Pra sua cabeça não virar ócio. Porque se virar ócio, mano, você cai no niilismo total, você ferra tudo, tá ligado? Tu ferra muitas partes mental sua. E isso não é o ideal. Você tem que, mesmo se você for um imundo, né? Como todo ser humano é, mano, é você aceitar. Primeiro começa com aceitação, né? E depois você vai aceitando outras coisas, né? E, e para mim esse sempre vai ser a principal estratégia que eu uso, né? Não é uma estratégia que eu vou pegar e vou parar sei lá, de fazer. Porque pra mim, isso se chama evolução. Pra mim, isso se chama melhorar de vida, sabe? É pegar o que é fato, né, na sua vida e não ficar com essa putaria, né, de ficar argumentando tal coisa. Não, é fato. O que que é fato na minha vida, né? Até o momento que eu chegue a um ponto de que eu botei tantos fatos na minha vida, né? Botei tantos fatos na minha vida que agora é o momento que eu posso, sei lá, argumentar com alguma pessoa, algo, né? Posso argumentar alguma coisa. Eu vou deixar, daí eu saio daquele pedestal, né, de ser o observador, saio daquele pedestal de ser um nerd calado, né? Que eu sou, querendo ou não, eu sou um nerd, tá, ouvinte? Eu sou um nerd, eu sou um super nerd. E, cara, eu não me importo, tá ligado? Eu adoro jogar meu joguinho ali, meu God of War. Eu adoro. Mano, eu sou um cara viciado em configuração, né? Eu adoro configurar lá, eu adoro configurar resolução. Ou aquilo ali me tara, mano. Aquilo ali me tara, velho. Eu boto uma sensibilidade naquele joguinho que eu vou jogar. Sei lá, configuro 4 botões ali, né? Pra fazer um combo ali na minha frente, tá ligado? Pô, isso é foda pra caramba. E daí eu boto aquela música pá, 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 tá ligado? Enquanto eu fico lá batendo no boss. Inclusive, vários jogos aí com a parada de boss, mano. Estilo boss, assim, que tu caceta ele, tá ligado?
Daí, tipo assim, na hora que ele vai dar uma bicuda, não sei, meio que você vai pra longe. Ô, isso é da hora demais, velho. Eu não sei como esse tal de Gabriel, né? Gabriel Gunley, não gostava disso, mano. Tá, óbvio, Pokémon, mas, cara, tem uma infinidade de jogo. Tem uma infinidade de 3D no mundo. Tem mais de 8 bilhões de pessoas, né? Tem uma infinidade. E, tipo assim, querer ficar nessa parada de vingancinha. Vingancinha, cara. Mano, seu propósito de vida, então tá errado, tá ligado? Pra mim, o propósito de vida dele pode ser até polêmico falar isso, mas talvez não era nem vingança, cara, né? Eu acho que ele nem se importava com isso. Ele tava mais pra, tipo, pra passar a vida logo, né? Falando até de uma maneira es- escrota, talvez até. Passar a vida logo. Porque, caramba, mano, sabe? Porque, tipo assim, tem um mundo muito grande, né? Você pode assistir vários entretenimento, né? Big Bang, One Piece, né? Jujutsu Kaisen, escutar músicas ali que, tipo assim, te coloca pra cima, sabe? Tem várias coisas. Inclusive Mano, você tem que usar a música, você tem que criar a sua cultura, ouvinte, pra... das suas músicas, cara. Mano, isso vai realmente evoluir você como pessoa, velho. Principalmente se você cria de certa... de uma forma certeira, né? Nossa, aquilo lá controla as emoções, né? De um jeito que é impressionante, velho. E aí, mano? Nossa, mas pior que dá dó desse cara, velho. Dá dó desse cara, porque a sociedade meio que, tipo assim, bombardeia o homem com a mídia muito escrota, velho. Com qualquer mídia, tá ligado? Barata aí. Ou esses dias eu tava, né, de boa ali. Mano, eu escutei um homem, saindo da boca de um homem, né? Falar, eu gosto de assistir novela, eu gostava de assistir aquelas novelas. Mano, tipo, mano, você não tem que gostar de assistir novela. Não, você até pode gostar de assistir novela. Só que não é um negócio que vai nutrir você. Ah, mas mangá vai, anime vai nutrir você? Não, mas pelo menos ali você vai estar consumindo o que você quer. Você vai estar. Mano, isso tá estranho, isso tá estranho. Você tá parecendo que quer me doutrinar também. É brincadeira, ouvinte. Não, não, não quero te doutrinar, não, cara. É que, tipo assim, no anime, ele te demonstra, né? A waifu. O mangá e o anime te demonstra a waifu, né? Ali na cara, né? A waifu, sua idealização, a sua waifu perfeita. Sua waifu 2D perfeita. Que não é tão perfeita, né? Porque, tipo assim, vai ter os negocinhos dela lá também, que às vezes ela erra e tal. Mas eu fico pensando assim, cara, quem assiste novela perto de quem assiste um anime, ele automaticamente já se coloca como se fosse em uma subcultura, né? Em uma subcultura ali que não envolve tanto as 3D, mas ainda envolve. Mas coloca naquela situação que a pessoa com o tempo, ela talvez consiga se entender, sabe? Consiga se entender ali naquele meio, né? E eventualmente ela vai cair no meu canal e vai aplicar, né, os fatos na vida dela, que é ter uma waifu, que é você buscar, né, ler livros, né, essas coisas, ler livros mesmo, né, livros densos, livros que vão te ajudar como pessoa, né, essas coisas, sem essa parada de ficar tanto nos mangá. Não que você não pode, mas meio que tipo assim, isso não traz conhecimento, tanto conhecimento quanto o livro poderia trazer, sabe? Um livro assim, que você poderia refletir sobre a sua vida, né? E eu acho que isso falta muito, né, cara? De vez em quando eu percebo que, tipo assim, o pessoal faz uma comparação com anime e mangá, né? Faz essa comparação. Cara, eu acho que não tem nem que comparar, tá ligado? Eu acho que não tem nem que comparar. O mangá, ele é muito melhor, sabe? Ah, Ban, você tá sendo polêmico, cara. Não, mano. O mangá, ele é melhor porque você se coloca numa situação de leitura, né? É a única situação que o mangá consegue entregar que seja bom. Você coloca numa situação de leitura, você se coloca numa situação que, tipo assim, você tem que se forçar a ficar no tédio, né?
Você se força a ficar no tédio. Porque, tipo assim, se você não ficar no tédio, mano, você não vai entender o que tá escrito, né? Enquanto no anime é pá, pá, pum, pum, é. Tipo, é, mano, é resultado ali na tua cara o tempo todo. Com, com um negócio cheio de anúncio, aplicativo te rastreando, site rastreando tudo de você, tá ligado? É loucura, mano. É loucura. Pelo menos eu parto dessa ideia, né? Se você não faz as coisas, não baixa pirateado. É, eu sei, não se faça, ouvinte, não se faça. Enfim. E daí, cara, é, tem um mundo gigantesco, né? Tem um mundo gigantesco, apesar que a Terra é pequena ainda, tem um mundo gigantesco aí pra gente não explorar, mas tem um mundo gigantesco, filosófico pra gente entender. Tem um mundo gigantesco pra gente entender cada vez mais, né? E a inteligência artificial nessa parte, mano, ela é primordial, né? Não pode faltar, tá ligado? E, cara, tanta coisa boa acontecendo, né, velho? Óbvio, tirando. Eu acho que isso é a questão mais importante pros ouvintes. Às vezes o pessoal esquece, né? É tipo o Gabriel Gunn. Às vezes eles esquecem que, tipo assim, o mundo não precisa. Quer dizer, o mundo mental que você tá não precisa ser tão pesado. Não precisa ser tão. Ser tão pesado. Não precisa ser de um ataque grande, entende? De larga escala, entende? Né? Não precisa disso. Isso é muito exagero, velho. E até onde ou até quando essas coisas acontecer, que essas pessoas não buscassem entender, né? Não buscassem entender, não buscar filosofar, não buscar essa coisa básica, sabe? Uma coisa básica. É, entender essas coisas, mano, cada dia que passa, o sistema, né? Os famosos psicos, né? Que o pessoal gosta de chamar, da comunidade, mano, cada dia vai bater mais forte. Cada dia vai te julgar mais. Cada dia vai te tratar mais como um porco, né? Um, um tonel de carne, etc. E, mano, inclusive, cara, mano, nossa, eu tô com vontade de comer um javali, cara. A carne, pelo menos, né? Uma pizza e tal. Mano, quem aí gosta disso, hein? Hã? Uma coquinha. Pô, chamei o. Tinha chamado o Mocho e o Sombroso pra comer uma pizza. Os caras não vêm, pô. Os caras não vêm, os caras não vêm. Os caras tá com medo, pô. Tá com medo. Enfim. Mas ia descer pra jogar uma bola. Depois comer umas paradinhas, mas os guri não quer. Enfim. E daí nisso, né? É. É uma piada, tá, ouvinte? É uma piada. Eu não vou jogar com eles. Não ia comer pizza com eles, não. Ia ser mais um jogar ali pela internet. Um futebolzinho, né? Com a tribo. Tem que se enturmar com a tribo. Tem que se enturmar, tem que ser uma pessoa maneira. Mas enfim. E daí, cara, principalmente você que é refuísta, você não pode deixar de buscar a filosofia na sua vida. Você não pode deixar de buscar. É agora que você tem. Não é que você tem muito tempo, né? Que você tem uma vida, você tem que trabalhar, você tem que estudar. Mas é você não deixar de. Tá ventando bastante, eu espero que não esteja pegando o microfone. É você buscar ser uma pessoa melhor, é você buscar não ficar. Não ficar na mesmice, tá ligado, ouvinte? Ah, e outra coisa que eu acho que eu devo falar é meus pêsames aí pro Gabriel Gunley, né? Meus pêsames pra ele. Um grande rapaz que, tipo assim, se colocou no caminho errado, se colocou em um caminho de tipo, de pessoas erradas, não de pessoas totalmente erradas, né? Mas se colocou em um caminho que, tipo assim, não deu futuro pra ele, né? Não deu futuro pra ele. Um, um nerdola aí, né? Um nerdinho que, tipo assim, não soube se encontrar no mundo como eu consegui, né? Me encontrar aos trancos e barrancos, como os ouvintes sabem, né? Do canal. E, cara, a vida acaba sendo muito injusta, né?
com, com todos os seres humanos. Daí os seres humanos acabam sendo ruins uns com os outros, sem muita necessidade. Ou até com necessidade, mas, mano, eu faço uma pergunta, né? Até pro ouvinte. Ou talvez até se algum dono do mundo estiver me olhando aí, né? Cara, mano, só existe a gente, velho. Tá, beleza, os seres humanos é ruim biologicamente. E é praticamente uma parede de carne. É o famoso goinho, né? Essas coisas aí, né? Essas paradas. Mano, não importa, né? Porque, tipo assim, se for ver, cara, só tem a gente, né? Olha aí a Terra, o globo aí. Mano, os seres humanos ainda não conseguiram, no século XXI, né? Pra quem estiver vendo há mais de 1000 anos aí, tô no século XXI aqui. Mano, ainda os seres humanos não conseguem nem colonizar Marte, não conseguem nem colonizar a própria Lua, velho. Sabe, eu não tô dizendo que isso é uma vergonha ou uma pouca vergonha. Não. Mas, cara, a gente só tá em um planeta, né? Que tá. Eu creio que tá entrando na era glacial, né? Eu creio que tá entrando na era glacial. Ninguém fala nada sobre isso, mas eu creio que tá entrando na era glacial, que é a era do gelo. E, cara, Mano, teve um vídeo que eu fiz da família e amigos, né? E, mano, isso eu acho que é mais do que real, tá ligado? Uma parada assim de tipo, por mais que sua família muitas vezes não te valorize, assim, tal, beleza, pode ser uma fase que eles estão ali, pode ser uma fase, pode ser alguma coisa ali, entende? Uma fase de vida. E, e não é jogar o livro pela capa, né? É você não julgar o livro pela capa. Porque há algumas coisas que estão ali, você pode talvez conseguir extrair alguma coisa pra você de bom ali, né? Talvez só uma coisa, sim, mas você conseguiu extrair alguma coisa, né? E, e principalmente pro pessoal que desvaloriza seus amigos, desvaloriza, né? Acaba desvalorizando bastante a sua família ali. Cara, saiba que, tipo assim, a gente só tá na Terra aqui, né? A gente acaba que tá na Terra aqui, dentro desse oceano escuro, mano, por pura sorte, tá ligado? Eventualmente, quando eu falecer, você falecer, ouvinte que tá me escutando aí, né? Mano, talvez pra alguns pensam que vão pro Nirvana, vão ficar casar com a waifu, talvez alguns pensam que vão pro céu, outros acreditam, né, nessa parada da Bíblia, né? Eu já parto de uma outra questão. Cara, olha, eu vim da poeira e eu vou voltar a ser poeira, tá ligado? A única coisa que vai acontecer é que eu vou parar de sofrer conscientemente. E eu vou eu vou continuar sofrendo, né, fisicamente. Mas, enfim, eu parto desse ideal, né? Talvez eu possa estar errado, talvez exista um Deus, porque tem muita maldade no mundo. Mas, cara, os seres vivos, não é que o mundo é mal, tudo é mal, a natureza é mal. Não, cara. Mano, é que, tipo assim, você é um ser vivo. Não era nem pra você tá. Não era nem pra você ter consciência, tá ligado? A natureza te ataca direto. É normal. Já é. Foi dessa forma que, tipo assim, a natureza conseguiu crescer, tá ligado? Não é que ela não gosta de você. Não. Ela quer que você ande, quer que você cague por aí, né? Cague as plantinhas dela ali pra elas, né? Ter. Ter mais. Se eu não me engano, é força ou algo do tipo. Porque, tipo assim, são ser vivos, né? Vamos dar um exemplo sei lá, de um morcego da vida, né? O morcego, ele constantemente, ele come as frutinhas, vai para outro canto, e daí ele vai cagando, né? E daí cai lá do alto a bosta. E daí, basicamente, as plantas acabam, né? Se nutrindo através daquilo, né? Da... Porque, tipo assim, como é um bicho que, tipo assim, tá constantemente voando, indo pros lados, ficando com medo, mano, ele tem muito mais energia. Então essa bosta vai sair, sai, tipo assim, entra aquela frutinha ruim, né? Aquela frutinha com pouca energia e sai uma bosta cheia de energia, tá ligado? Eu tô dando um exemplo muito ruim aqui, mas creio que o ouvinte vai pegar a ideia. E cara, mas
Mas, bom, eu tenho uma estratégia aqui. Eu não preciso, de família na minha vida. Tudo bem, cara. Então, faz a sua estratégia, tá ligado? Se você acha que vai dar certo, se você crê, né, na sua estratégia. Porque eu não sou. Eu parto daquela ideia. Cara, eu parto da sua estratégia, eu não sou ninguém, tá ligado? Você faz a sua estratégia e eu faço a minha, né? A gente tem que partir desse ideal.